Olá, pessoal. Eu sou a professora Tainã Fragoso. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula número 3 da disciplina de Gestão e Normalização. Nas aulas passadas aí a gente começou falando um pouquinho de administração, de organização, conceitos de administração e organização. Falamos também das teorias da administração e hoje começaremos falando sobre empresas, tá? Depois que a gente falar de empresas, a gente vai falar um pouquinho de globalização, da competitividade nesse mundo globalizado, como que estão aí e alguns pensamentos aí, tá bom? Bom, para começar, eu trouxe aí o que é uma empresa, né? A gente falou de organização lá e agora vamos ver essa organização aí no sentido de empresas, tá bom? Uma organização ou pessoa jurídica é uma entidade que, apesar de abstrata, ao contrário da pessoa física, que é personalizada, possui o objetivo de produzir bens e serviços que possam satisfazer as necessidades e desejos humanos. Pode se caracterizar por sua personalidade pública, privada, de economia mista ou sem fins lucrativos. Então, o que, que ele está falando aqui? Que uma organização ou uma empresa, ela é uma entidade que vai buscar aí produção de bens ou serviços. E esses bens ou serviços, eles podem ser com ou sem fins lucrativos, tá? As empresas, elas se caracterizam aí pelo seu objetivo, pelo seu tipo de serviço, tá bom? Temos as empresas públicas, então, é um dos tipos aí. Essas empresas públicas também são conhecidas como empresas de primeiro setor. E o que que elas são? Elas são aquelas empresas que são administradas pelo Estado, tá? E ela vai buscar aí servir a população nas suas necessidades básicas de alimentação, saúde, segurança, entre outras necessidades aí, tá? Então, as empresas públicas aí ou empresas de primeiro setor são aquelas administradas pelo Estado que têm o objetivo de servir a população. As empresas privadas ou empresas de segundo setor, também como são conhecidas, elas vão atuar em benefício próprio. Diferente das empresas públicas que vão atuar em benefício da população, as empresas privadas elas vão atuar em benefício próprio na prestação de bens ou serviços que resultam na remuneração dos seus investidores ou sócios, tá? Então ela vai buscar um fim lucrativo aí, vai buscar o lucro para a remuneração dos seus investidores ou sócios, tá? Então as empresas públicas ou empresas de primeiro setor vão buscar, são aquelas administradas pela empresa, pelo Estado, desculpa, que vão buscar servir a população, e as empresas privadas são aquelas que atuam em benefício próprio, também conhecidas como empresas de segundo setor, e são empresas com fins lucrativos. As empresas sem fins lucrativos são aquelas entidades que vão buscar servir a população através de brechas deixadas aí pelos estados, né, pelos atendimentos públicos. A gente tem, por exemplo, aquelas pessoas que entram no ônibus pedindo doação para entidades que ajudam dependentes químicos, enfim. É um exemplo de uma empresa sem fins lucrativos que vai ajudar a população aí, né, a prestação de bens e serviços, né, na verdade, a prestação de serviços, que vai numa brecha aí do governo, das organizações públicas, vai ajudar essas pessoas que não estão sendo atendidas aí pelas empresas públicas, tá? Essas empresas sem fins lucrativos também são conhecidas como terceiro setor. E aí a gente pode citar de exemplo ONGs, igrejas, enfim, empresas que não vão buscar fins lucrativos, mas sim ajudar a população. As empresas de economia mista, elas vão atuar em campos tanto de empresas públicas quanto de privadas. Como assim? Ela pode ser uma iniciativa do Estado, tá? Que possui um caráter de fim lucrativo. E por ela possuir esse caráter de fins lucrativos, ela pode ser classificada também como uma empresa de segundo setor, tá bom? As empresas, além delas serem caracterizadas, então, por públicas, privadas, de características mistas, com ou sem fins lucrativos, elas são divididas em alguns tipos, tá? Então, temos a sociedade limitada, né?
A sociedade limitada possui características de sócios qualificados e determinados em seu contrato social, o que deve ser registrado através da junta comercial do respectivo estado, onde será desenvolvida a atividade empresarial, cuja constitutiva econômica será como objetivo a produção, circulação, comercialização de bens de consumo ou serviços. Seus sócios arcam com responsabilidades limitadas à sua participação no capital social. O que quer dizer? As sociedades limitadas, então, terão sócios bem definidos e ali eles são determinados no contrato social da empresa, tá? Então, é o exemplo que eu sempre cito. Na sociedade limitada, os sócios se conhecem, tá? São bem determinados quem são e são determinadas também a responsabilidade de cada um, percentual de responsabilidade de cada um dentro da empresa. E aí eles vão arcar de acordo com o seu percentual de responsabilidade ali determinado no seu capital social. Outro tipo de empresa é a sociedade anônima. Então, eu falei para vocês, né? A sociedade limitada, os sócios se conhecem. Na sociedade anônima, as pessoas não necessariamente precisam se conhecer, tá bom? São aquelas empresas que tem no final SA, sociedade anônima. A sociedade anônima é uma pessoa jurídica de direito privado cujo capital social é dividido em ações de igual valor nominal, as quais são de livre negociação. O lançamento de ações no mercado é efetivado pelo banco autorizado sob fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, ou CVM, para que a empresa possa dispor de financiamento barato e desenvolver seus projetos. Esse primeiro movimento de lançamento é chamado de mercado primário. Nele, o banco vende as ações da empresa e o recurso entra diretamente em seu caixa. Após o lançamento das ações em mercado primário, elas podem ser livremente negociadas em bolsas de valores no chamado mercado secundário. Então, na sociedade anônima aí, diferente lá da sociedade limitada, onde os sócios se conhecem, tem seus percentuais aí de colaboração na empresa, de responsabilidade na empresa bem definidos, na sociedade anônima, então, é um tipo de sociedade onde são colocadas ações, né, à venda lá no mercado e as pessoas podem adquirir. Então, não necessariamente que os sócios ali vão se conhecer, né? As pessoas vão lá e adquirem ações de uma determinada empresa, tá bom? Os valores de venda não irão mais para a empresa e sim para o detentor da ação, motivo de negociação, oferecendo assim liquidez necessária para a estabilidade da empresa. Os sócios respondem pela empresa até o valor total das ações subscritas. A sociedade anônima não possui contrato que qualifique ou ligue os sócios. Exatamente isso, né? Os sócios eles não precisam se conhecer entre si, eles vão lá e compram ações, as suas responsabilidades vão de acordo com o valor das ações compradas, né? Suas responsabilidades e ali, de repente, o seu lucro, né? E não é necessário um contrato que vai qualificar ou vai definir responsabilidades, vai ligar os sócios entre si. Bom, o empresário individual, então, é a empresa constituída apenas por uma pessoa física que integraliza seus bens com o fim de explorar determinado negócio. O empresário individual opera sem separação entre os bens pessoais e o da empresa, não se balizando pelo princípio da separação do patrimônio. A gente tem muitos casos, às vezes até na nossa sala de aula aí tem empresário individual que tem o seu negócio ali e quis abrir aí uma empresa individual, então ela é caracterizada aí pela pessoa física, constituída apenas por ela, tá? Para integralizar seus bens ali e explorar seu determinado negócio. As sociedades simples, então, as sociedades simples são constituídas em grande maioria por profissionais liberais, e as sociedades sem fins lucrativos são organizações na quais a íntegra da receita é revertida para atividades sociais que ela se dispõe a manter. É o que eu expliquei para vocês mais lá no comecinho da aula, né? O que era uma empresa sem fins lucrativos. Então, ela vai aí, o seu trabalho vai ser revertido para atividades, ou o seu lucro também, né?
revertida para atividades sociais aí, para ajudar as pessoas nas brechas que o governo deixa. Bom, sobre os tipos de empresa, então. As empresas podem ser microempresa, então é aquela que possui receita bruta anual igual ou menor que R$ 244 mil. Então, se é uma empresa que tem esse valor ou menos, né, ela pode ser considerada uma microempresa. A empresa de pequeno porte, então, vai ser a partir desse valor de 244 mil até 1.200.000. Então, o valor igual ou menor que isso, entre 244 mil e 1.200.000, é caracterizada aí por uma empresa de pequeno porte. Como que é abrir uma empresa? Então, o processo de abertura de uma empresa impõe diversas etapas a serem seguidas. É um momento muito importante na vida de qualquer empreendedor, e por essa razão é necessário seguir diversas fases no planejamento e legalização do negócio para garantir surgimento saudável. Um plano de negócios pode garantir o desenvolvimento seguro e saudável dos processos e identificar oportunidades e ameaças, além das necessidades impostas pelo mercado, assegurando o empreendimento viável e perene. O que ele está querendo dizer? Esse momento de abertura de uma empresa, né, é realmente um momento muito importante para quem vai abrir, né? Pensa lá na sua empresa, o seu negócio, o seu sonho, mas é necessário que tenha pé no chão, que você faça um bom planejamento disso, né? Não é simples assim abrir uma empresa, vai lá e de repente, eu quero abrir a minha empresa de bolo de pote, por exemplo. Eu vou lá e vou começar a vender bolo de pote, vou lá no cartório, lá, enfim, na Receita Federal e é isso. Não é uma coisa tão simples. Você precisa fazer todo o seu planejamento, identificar quem são seus clientes, identificar o quanto você quer ganhar, determinar um objetivo para o seu negócio, para construir um plano de negócios sólidos e assim alcançar o seu objetivo e atingir ali a sua meta estabelecida. Então, para abrir uma empresa, né, é necessário que você respeite algumas questões legais aí da legislação, tá? Para que tudo saia de forma a se respeitar a legislação, é necessária a contratação de um contador que resolverá a parte burocrática e cuidará que a empresa seja instituída de forma a não apresentar problemas legais futuros. Ato contínuo ao processo de registro na junta comercial do respectivo estado. Caso ela não efetue esse tipo de cadastro, deve-se procurar a unidade da Receita Federal para a devida inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, você precisa ali seguir a legislação e ir lá na sua junta comercial ou Receita Federal para a criação ali do CNPJ da empresa. A empresa nasce através de um documento chamado contrato social, que se refere ao registro da organização na junta comercial ou em outro órgão, dependendo da sua atividade. O contrato social dispõe de todas as cláusulas exigidas pela lei nas sociedades e classifica a responsabilidade de cada sócio. Então, você precisa, né, documentar isso, o seu contrato junto à junta comercial do seu estado, para que a sua empresa atenda todos os requisitos aí, todas as cláusulas, e aí nesse contrato é bem discriminado quais são as responsabilidades de cada membro ali da sua organização. No caso de a empresa exercer uma atividade industrial ou comercial, ela também deve ser inscrita na Secretaria Estadual da Fazenda. Essa inscrição estadual é necessária para o cadastro de contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS, o qual deve ser providenciado somente depois do arquivamento do contrato social na junta comercial e da inscrição na Receita Federal. Então, se você vai abrir uma empresa que vai exercer uma atividade industrial ou comercial, você precisa fazer o contrato social lá na sua junta comercial, regularizar o CNPJ na Receita Federal, além de fazer a inscrição para para sua contribuição do ICMS
caso seja aí a circulação de mercadorias, tá? Se a empresa for de prestação de serviço, então a inscrição na Fazenda Pública Municipal será necessária para o recolhimento do imposto sobre serviço, tá? Então, se for circulação de mercadorias, ICMS. Se for de prestação de serviço, então vai precisar aí o recolhimento do imposto sobre os serviços ou o ISS, de forma simultânea, o pedido de alvará de funcionamento da sua empresa de prestação de serviços. Tranquilo, pessoal, até agora? Então, a gente finaliza essa parte de empresas, parte burocrática, como que se abre uma empresa, o que é preciso, quais são os tipos de empresa que tem. E agora partimos para a parte aí de globalização, né? Eu trouxe essa imagem bem interativa aqui, que está mostrando pessoas de diferentes locais aqui do mundo conectadas entre si. E aqui tem algumas imagens, não sei se fica bem claro para vocês, mas de relógio, de mensagens, trocas de relógio, enfim, de horários, né? Telefone. O que está mostrando? Uma comunicação que existe aí no mundo globalizado, tá bom? Muito se ouve falar de globalização, de um mundo globalizado, enfim. E aí a gente sempre pensa em tecnologia, ou comunicação, mas hoje a gente vai ver mais a fundo aí o que é essa globalização, quando ela surgiu, como que foi seu desenvolvimento. O mais importante fenômeno da sociedade contemporânea, ou seja, da que a gente está vivendo hoje, é sem dúvida a globalização. Trata-se de um conceito bastante recente, porém extremamente disseminado e presente no nosso cotidiano, ainda que não haja clareza na sua definição. De fato, é difícil definir algo tão amplo que possui aspectos tão diversos. A globalização é o resultado da junção de vários fatores econômicos, sociais, políticos e culturais. A gente sempre pensa em globalização, né? Já vem a parte tecnológica na nossa cabeça, né? Mas ela vai muito além de tecnologia, ela vai falar de fatores econômicos, fatores sociais, de político e até mesmo de cultura. Pode-se definir globalização como um processo de aproximação dos homens de diferentes espaços geográficos e culturais, caracterizados pela dinâmica da economia, do desenvolvimento da tecnologia de comunicação. Já está destacada essa parte aqui, mas eu vou destacar ainda mais um pouquinho. Então, o que vai ser essa globalização? Vai ser a aproximação de homens de diferentes espaços geográficos e culturais. Então, essa imagem aqui, que eu trouxe lá no começo da nossa fala de globalização, ela é exatamente isso. Está aproximando seres humanos de diversos locais do mundo. Dá para ter essa interação, independente de onde você esteja. Você consegue interagir ali, troca de culturas, economias, desenvolvimento, enfim. A globalização ela vai trazer, ela vai permitir que se tenha essa aproximação de homens de diversos espaços geográficos e de diversas culturas, tá? Então, globalização refere-se ao processo de integração entre sociedades e economias, tá? Então, tá bem aqui, essa definição é bem legal de globalização. Ela vai ser a interação entre sociedades, entre pessoas, entre economias, entre culturas, enfim. Ela vai ser essa interação do homem, independente do local geográfico, independente do seu meio cultural, independente dos seus fatores econômicos, ela vai ser a interação do homem com outro homem, com outros homens, outras mulheres, enfim, tá bom? O fenômeno abrange o fluxo de produtos, serviços, trabalho, finanças, informações e ideias que atravessam as fronteiras nacionais, né? É o que eu falei. Às vezes a gente fica muito preso à globalização, à tecnologia ou economia, mas ela vai muito além disso, né? Ela vai abranger ali o fluxo de produtos, o fluxo de serviços, trabalho, finanças, informações, enfim, até outras ideias, né,
para determinada coisa, para determinado assunto, além das suas fronteiras nacionais, além do seu mundinho ali da sociedade que você está imposto, do seu cotidiano, né? A globalização vai permitir que você tenha contato com outras culturas que vão muito além do que você está preso ali no seu estado, no seu país, seu município, enfim, para contato com o mundo todo. Eu acho até assim, importante essa parte de globalização, talvez tenha sido um bom e um lado ruim também, né? Nessa questão do coronavírus em especial. A gente está sabendo o que está acontecendo com o mundo inteiro, graças à globalização, graças a esse acesso a informações de determinados locais, né? Talvez por essa globalização também esse vírus tenha saído lá da China e chegado aqui na nossa cidade, aqui em Jundiaí, ou aqui no nosso país. Pode ser também pela globalização, que é essa interação de pessoas, esse fluxo de trabalho, de serviços, de pessoas, mas ao mesmo tempo ele está sendo bom porque se for desenvolvida uma cura para essa questão em outro lugar do mundo, com certeza vai ser de fácil acesso também para outros países. O processo de globalização, ele foi iniciado lá no século XV e seguiu e segue, né, na verdade, até os nossos dias atuais, com diferentes ritmos e etapas do desenvolvimento. É possível distinguir 4 fases desse processo. Então, desde lá de quando surgiu até hoje, nós podemos determinar aí 4 fases principais da evolução do processo de globalização. Bom, então a primeira fase aí da nossa globalização, ela vem trazendo grandes navegações marítimas europeias dos séculos XV e XVI, busca de metais preciosos e de produtos exóticos que pudessem ser comercializados na Europa, avanço das técnicas de navegação, relações comerciais mais intensas com as demais economias do mundo, ampliação na migração de pessoas e a circulação de produtos, fazendo surgir novos mercados entre regiões do globo antes isoladas, favorecendo a expansão comercial. Então, a primeira fase ela vai estar caracterizada lá pelas navegações, né? Os navegantes eles buscavam em outras regiões produtos, né, que pudessem ser comercializados nos seus países ou até bens preciosos, metais e, enfim, outros bens que eles pudessem trazer para o seu país. Nessas primeiras fases já houveram interação de pessoas, circulação de produtos, mercadorias, enfim, é a primeira fase da globalização lá nas navegações, lá na era de onde as navegações marítimas os navios, né, eram utilizados aí para o transporte de pessoas, de produtos, tá? A segunda fase, então, ela vai ser caracterizada na segunda metade do século XIX e com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre a África e a Ásia. As inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportes e às comunicações, como a expansão das ferrovias, o uso de automóveis, aviões, telégrafos, telefones e rádios, contribuíram para intensificar, agilizar, ampliar a difusão de relações econômicas capitalistas para outros territórios. Então, aqui na segunda fase vai vir mais caracterizada aí pela Revolução Industrial, né, no período pós-Revolução Industrial, o período de Revolução Industrial, onde tiveram inovação das técnicas lá da indústria, começaram as máquinas, a gente conversou um pouquinho disso nas aulas passadas, né? O homem deixou lá o seu campo, veio para as cidades, e aí aumentou-se também teve uma expansão das ferrovias, o uso de automóveis, o uso de aviões, começou nessa época, então facilitou aí transporte de pessoas, mercadorias, além da questão de telefones e rádios que favoreceu a comunicação entre as pessoas, tá bom? A globalização, então, na segunda fase é caracterizada mais nessa idade aí de Revolução Industrial, período pós-Segunda Guerra Mundial.
A terceira fase, então, entre 1945 e 1989, o processo de globalização esteve condicionado pela Guerra Fria, que foi um conflito lá caracterizado pela presença de dois blocos de poder político e econômicos rivais: capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos, e socialista pela extinta União Soviética. Nessa fase, a globalização continuou a expandir-se em grande parte graças aos avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações e nos transportes. Então, ali no período de Guerra Fria, né, que vai caracterizar a terceira fase da globalização, teve esse conflito aí entre regime capitalista e socialista, e já teve um aumento aí, um aprimoramento, uma evolução da tecnologia, né, através do uso de computadores, da informática, telecomunicações, enfim. Então, a terceira fase da globalização ela vai ser caracterizada pela tecnologia, pelo computador, pelo celular, tá bom? Celular talvez nem tanto ainda nessa época, mas já era mais fácil a comunicação entre pessoas. E a quarta fase, aí, nossa última fase, é a última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, expansão do capitalismo, os avanços tecnológicos na área de informática, de telecomunicações e internet, mudança na produção e na circulação de mercadoria, no transporte de cargas e passageiros, difusão de bens culturais, artigos de consumo. Então, aí a última fase da nossa globalização é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Avanço do capitalismo, muitos países hoje são capitalistas, né? E os avanços tecnológicos aí, principalmente na área de comunicação e de internet, tá? Além da mudança de hábitos das pessoas, tanto na circulação quanto no seu dia a dia, na comunicação. E como que é competir nessa economia global, né? Dentro da globalização? Será que para as empresas é fácil, não é? Vamos ver um pouquinho. Então, a globalização implica simultaneamente oportunidades e ameaça para a criação e sustentação de estratégias competitivas. Economias emergentes oferecem recursos em termos de trabalho, bem como oportunidades em seus mercados em expansão. No entanto, as relações geopolíticas e os retrocessos, tais como tensões de ordem política, criam desafios para operações e negócios. Gerentes globais têm uma ampla gama de opções para lidar com a competição internacional. Além de selecionar uma estratégia para a competição global, os gestores também precisam tomar decisões sobre o processo de internacionalização, atentando para processos de inovações no mercado, como o desenvolvimento de produtos e serviços voltados para a comunidade global. Então aqui, o que ele está falando, né? Que as empresas, elas precisam estar sempre atentas aí às mudanças globais, né? Hoje, para empresas grandes, principalmente, é bem difícil você trabalhar só com um ramo de produtos ou, de repente, atender só determinado público-alvo, visto que a globalização vai permitir que seu produto chegue a outros lugares também, tá? Então, os gerentes globais, eles precisam estar preparados para lidar com essa competição internacional e com a adaptação do mercado, tá bom? Solucionando uma boa estratégia para poder entrar lá na competitividade em relação à globalização. Além de ter inovações de mercado, desenvolvimento de produtos, tá? Que vão atender não só um tipo de público, mas sim uma comunidade global ali, independente da cultura que a pessoa está inserida, da política. Meu produto ele vai conseguir atender aí toda essa comunidade global. A velocidade e a complexidade da globalização exigem das empresas que repensem seus processos, haja vista a taxa de quantidade de fluxos de conhecimento na competição global.
As empresas tendem a enfrentar a concorrência em seus mercados domésticos, atuando com uma inovação comparável à sua própria, antes de serem capazes de estabelecer uma posição no mercado internacional. Então, as empresas precisam estar preparadas, é o que eu falei. Elas precisam estar preparadas aí para entrar em uma competição aí na economia global, tá? Então ela vai precisar rever os seus processos, verificar se está de acordo, né, com os fluxos ali do conhecimento, uma vez que o seu produto, de repente você coloca no mercado hoje e uma pessoa adquire ele aqui e passa para outra, para outra, para outra, então você pode atender aí várias pessoas com o seu produto e o seu produto precisa estar de acordo com essas mudanças aí, independente do local do lugar do mundo onde ele for, onde você estiver atendendo, tá? Além disso, é importante que a empresa, primeiro, consiga enfrentar a sua concorrência doméstica, ali dentro da sua sociedade, da onde ela está inserida, ali no seu meio ambiente que a empresa está inserida. É importante, primeiro, que ela consiga lidar com a concorrência local, para depois estabelecer uma posição lá no mercado internacional, para que ela tenha esse preparo, para que ela esteja preparada, porque no mercado internacional ou no mercado global, a empresa não vai ter só um concorrente, não vai ser um determinado produto que ela vai ter concorrente. Tem concorrentes do mundo inteiro, então ela precisa estar preparada. É necessário sempre uma preparação para que a empresa consiga atingir seu objetivo, consiga atingir o seu público-alvo, consiga ter um diferencial e consiga se manter aí no mercado globalizado. Há uma grande tendência das empresas em formar alianças estratégicas globais com parceiros estabelecidos nos três maiores mercados do mundo, o norte-americano, o europeu e o asiático, especialmente o Japão, buscando inteligência competitiva global e inovação entre os parceiros, desenvolvendo mercados e estabelecendo posições estratégicas em vários locais. Então, a globalização ela vai permitir também que uma empresa consiga buscar parceiros de diferentes locais do mundo para que ela forme alianças estratégicas, tá? Para que ela saia em destaque e tenha uma aliança ali em determinados países. De repente, ela vai precisar de um produto, de um serviço, de um insumo de determinado local, e aí ela tem os seus aliados ali que vão colaborar, seus parceiros que vão ajudar aí para que ela possa sair na frente, se destacar em relação aos seus concorrentes, tá? Então é importante também que é importante e a globalização permite, né, que a empresa possa formar alianças estratégicas. Basicamente, a globalização do século XXI cria um ambiente competitivo fundamentalmente diferente que passou de processos de internacionalização incremental para a implementação quase simultânea de inovações. Esse processo de internacionalização também muda o trabalho dos gestores globais em gestão de um campo expatriados para colaboração com parceiros estratégicos através das fronteiras nacionais e o gerenciamento de fornecedores globais em múltiplas localizações geográficas. É o que eu acabei de falar, né? É necessário que os gestores aí, que os gerentes, que os empresários que estão inseridos numa economia global, no mercado globalizado, é necessário que ele tenha algumas características, que ele consiga se posicionar no mercado, que ele consiga se destacar, que ele tenha aliados, que ele tenha parcerias para que a sua empresa possa ser mantida ali no mercado global, né? O mercado global ele pode te abrir portas, ele pode ser bom porque ele pode te abrir portas, permitir interação, permitir o fluxo dos seus produtos, das suas mercadorias, mas ao mesmo tempo ele pode ser ruim, se você cometer um erro e aí é muito mais fácil, né? Quando uma empresa de repente não atende uma necessidade do cliente, o cliente pode entrar lá e falar para todo mundo, né? Na internet aí a gente conhece alguns sites
tem essa característica, o cliente entra lá e coloca a sua experiência com a empresa, sendo ela boa ou ruim. Então, isso pode te favorecer ou pode até mesmo te prejudicar. É importante que as empresas que estão no mundo globalizado aí, elas tenham essa organização, esse preparo para lidar com as diferentes situações que o mundo globalizado vai impor aí para sua empresa. Então, essa foi a nossa aula número 3 de gestão e normalização. Falamos de tipos de empresa e de globalização. A atividade da aula será proposta lá no portal do aluno, tá? Então, o professor ou a professora, né, eu ou a professora Cíntia, estaremos orientando vocês quanto à atividade da aula número 3, tá? Como que ela vai ser, como que vai funcionar. É importante que vocês consigam, que vocês tentem carregar no portal, pessoal. Para que fique documentado no seu cadastro que você acessou o portal, fez a atividade e está lá. Às vezes mandam no e-mail, mandam no WhatsApp da professora e acaba dispersando, acaba perdendo aí o trabalho de vocês. Lá no portal não tem como dispersar, não tem como perder, tá tudo concentrado lá. Então é importante que vocês façam lá. A professora vai disponibilizar para vocês a atividade da aula 3 e vocês realizem ela via portal. Vai ser tudo orientado de forma direitinho como que vai funcionar, tá bom? Muito obrigada aí pela aula, bons estudos para vocês e até a próxima.